e o genro que estão em conflito nessa história de primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu estou falando do primeiro rei de Israel. Quem é ele? Saul. Porque as brigas familiares surgem motivadas por questões inveja. Por exemplo, quando Saul vinha da guerra, né? E junto com Davi, né? Davi foi... Vocês conhecem a história, né? Se a gente começar a perguntar aqui, os meninos aqui, eles sabem que Davi foi aquele garoto, né? Qual é a história que marca Davi, né? Que ele era um pastorzinho de ovelha. De repente ele entrou no cenário de uma guerra. E ele derruba um homem de quase 3 metros de altura com uma pedrada na cabeça, uma baladeira. Corta a cabeça do homem com a própria espada dele. E aí ele se torna um músico. Não é assim? Ele já era músico, né? No 16. Ele era pastor, um músico que acalmou o coração do então futuro sogro, Saul. E depois ele entra para a guerra, derruba um gigante, ele se torna um soldado daquele exército. E aí ele vai para a guerra. Ele vai para... E quando Israel vence a guerra, aí tem umas irmãs que fizeram tipo como se fosse um coral, né? E no coral eles disseram assim: Davi, ou Saul, venceu 1000 e Davi venceu 10.000. Aí o Saul já tinha feito uma promessa de que quem vencesse o gigante iria ter isenção dos tributos e ele ia dar a filha dele em casamento. Então ficou naquela promessa, né? E aí Davi consegue toda aquela façanha pelo poder do Espírito Santo, né? Na força de Deus. E agora Saul fica com a pulga atrás da orelha, perguntando assim: mas o que está faltando aí para esse homem tomar meu reino? Que a mulher só me deram 1.000 e deram 10.000 para ele. Então começa uma sanha de perseguição, né? Quando você... Irmão, se por acaso alguém, né, você notar, seja num ambiente familiar, né? Às vezes tem pessoas que começam a ser um instrumento para perseguir mutuamente uns aos outros, né? Com palavras. E na verdade foi uma perseguição que ele colocou lá o dote do casamento, né? Vocês sabem que é a questão do dote do casamento. O homem ia casar com uma mulher e aí exigia o dote que era pago para o pai, né? Não é assim? E ele exigiu um dote lá, que era a questão dos homens de guerra, e Davi foi para a guerra. Saul pensando que Davi ia perder, acaba que Davi ganha e ele... Enfim, ele se casa com Mical, né, aquela filha de Saul. Mas a guerra continua, irmão. Davi ficou muito amigo do seu cunhado. Interessante essa amizade de cunhado, né? Cunhado, né? Cunhado de Davi, quem era? Jonathan. Jonathan foi tão amigo de Davi que diz: olha, eu creio que Deus vai ter uma obra na tua vida, eu sei que meu pai está passando e o reino vai ser teu. Quando ele está no reino, né? Davi ficou naquela iminência de que Saul iria apoiar ele, né? O próprio cunhado. E a perseguição é tão grande que chega um ponto que Davi se sente assim, fugitivo, fugindo do seu próprio sogro. Aí Davi vai para procura um lugar de abrigo. O primeiro lugar que ele procura uma caverna, procurar um abrigo numa caverna, né? E nessa caverna Davi, porque é o seguinte: se a perseguição era contra uma pessoa, então todos os familiares de Davi, correto? Todos os familiares de Davi tiveram que estar com ele, porque a perseguição, às vezes quando a pessoa quer atingir um membro da família, aí ele dispara noutra pessoa para atingir aquela pessoa, né? Então Davi trouxe para si os seus
parentes, seu pai, né? Creio que Jessé, os seus irmãos, os seus sobrinhos. Tinha o sobrinho de Davi, que é até uma mensagem, os filhos de Zeruia, entre eles, que foi o general Joabe, que era sobrinho de Davi, tudo entre família. Davi consegue captar os familiares para si, para apoiá-lo diante daquela perseguição. Isso está em 22 de 1 Samuel, glória a Deus, o versículo 1. Davi se retirou, escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para estar com ele, para apoiar ele. Se ele estava sofrendo perseguição por parte do seu próprio sogro, então os irmãos dele, a família dele foi lá para apoiar ele. Não é assim? O apoio familiar é muito importante diante de um problema, de uma dificuldade. Então somente a família de Davi, porque se ele era um fugitivo, se ele estava na mira de Saul, aí Davi, ele não tinha um exército pronto, preparado, mas de repente muitas pessoas se identificaram com o estado de perseguição de Davi. E eu quero classificar pelo menos 3 tipos de pessoas que foram ao encontro de Davi para estar com ele. Está em 22 de Samuel, versículo 2. Eu lendo lá em casa, eu vi que eram homens que estavam em aperto. Tem pessoas que se encontram em aperto, que estão angustiadas, amarguradas. Tinha até aquelas pessoas endividadas. Se juntou com Davi, os amargurados, os endividados, homens de espíritos desgostosos. Tem essas pessoas ainda hoje? Eu sei que endividado tem, né? SPC, Serasa. Mas pessoas em que o coração está, o espírito desgostoso da vida, que perdeu até a esperança de viver, ficou desgostoso. Pessoas amarguradas com algum problema da vida, são traumas que ela vai enfrentar e aquilo vai causar amargura. Todos esses, em torno de 400 homens, se juntaram a Davi na caverna de Adulão, junto com a família, e ali eles começou a perseguição. Mas os homens têm um limite, né? A gente aguenta até um certo ponto, não é verdade? Eu sei que Deus vai dar graça. Deus dará graça. Segundo a aprovação que Deus está dando a cada pessoa, Deus não prova além das nossas forças, mas com a tentação Deus vai dar também o livramento, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a proteção, Deus vai chegar na hora certa. Por isso, Davi chegou o momento que ele disse: pronto, eu estou no limite. Aí eu chego no capítulo 27 de 1 Samuel. Louvado seja Deus. A partir do versículo de número 27 que eu falei, foi? Primeiro. Que diz a palavra que depois Davi disse no seu coração: algum dia eu vou morrer. Eu não vou aguentar não. A prova está grande. Esse sogro não me deixa em paz. É uma perseguição só. Algum dia ele vai me matar. Quer saber de uma coisa? Eu desisto de ficar na minha terra, de viver escondido, à margem da lei. Se tem uma coisa que eu tenho que fazer, é escapar apressadamente para a terra dos filisteus. E olhe, terra de onde? Quem eram os filisteus? Inimigos de Israel. Se você ler algum dia o Salmo, porque outra vez ele tentou partir para lá, para a terra dos filisteus. E um dos príncipes dos filisteus ficaram: ei, quem é tu? Rapaz, tu é Davi, né? Tu é aquele que as mulheres cantam lá em Israel. Aí o Davi se babou todinho, se fez, como é aquela expressão que a gente chama? Se fez de doido para melhor passar. E aí ele escreveu o Salmo 34. Eu acho que é o Salmo 34. Que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal.
Irmão, foi um livramento que ele recebeu. Porque eu vou matar um homem desse que é um doido. Aqui na Filístia já tem tanto doido, tem mais um doido para cá. Ele escapou. Mas agora chegou no limite, ele vai se refugiar entre os inimigos do povo de Israel. A mensagem que apresento nesta noite, pela graça de Deus, é uma mensagem bastante conhecida, né? E ela tem uma temática que é muito importante para cada um de nós. A temática da restauração. Está lá em 30, versículo número 6, né? Quando Davi se angustiou, porque o povo estava falando em apedrejá-lo, e na parte final ele diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aqui é um começo de uma reviravolta de mudança, de transformação, de restauração. Mas eu quero dizer para os irmãos que Davi passou, baseado no texto de 29, acho que é um 29, é do 30 mesmo, o versículo de número, é o 29, 7. Davi passou 1 ano e 4 meses morando lá na terra dos filisteus. Quer dizer com isso que na terra dos filisteus, a gente não vê Davi fazendo orações, né? Consultando os sacerdotes que estavam com ele. Davi não vê o momento dele com oração. Davi vai direto guerreando. Interessante que ele vai para umas guerras aí lá no sul de Judá, e ele destrói os inimigos. E interessante, né? Quando a pessoa está assim, o crente, quando ele perde assim um pouco a noção da espiritualidade, às vezes ele comete coisas, né? Sei que era um ambiente de guerra, né? Mas ele ordena a matança de famílias dos inimigos, né? Do povo de Israel lá. Era um clima de guerra. Os próprios amalequitas e outros mais. Ele destrói homens, mulheres, crianças e coleta só o material para si. Mas enfim, ele procura uma estabilidade. Todas as pessoas querem uma estabilidade. Quem não quer uma estabilidade? Uma estabilidade econômica, uma estabilidade de segurança. Eu sei que falar em segurança no nosso país, né, é complicado, né? Porque a gente está repleto de uma insegurança, né? Até a insegurança dentro da própria família. Misericórdia. Irmãos brigando contra irmãos. Pais ou maridos que agridem suas mulheres. Misericórdia. E tem isso aí? Tem. E a insegurança no ambiente urbano, né? Muitas, numa comunidade, os filhos, os jovens, eles podem estar ali, pode ser refém de alguma amizade, e essa amizade pode levar ele a um mundo sem volta. Que mundo é esse? Um mundo sem volta, né? Pode ter a volta com Jesus, né? Mas entrar no mundo da criminalidade, entrar no mundo das drogas, entrar numa situação de risco. Então só Deus, eu me lembro agora do pai do teu pai aqui, né? Ele falou domingo passado, né? Que a tua mãe criou vocês dois ali na Barra do Ceará com muito cuidado, né? Conseguiu preservar ele aqui, o irmão Gilmar e o seu irmão, né? Eu lembro dessas palavras que o teu pai falou aqui comigo na escola dominical. É interessante, né? Porque quando os pais ou as mães, eles fazem vista grossa com os seus filhos, aí as amizades, as influências, elas vão captando aos poucos o coração dos jovens e adolescentes, até as crianças também, né? O objetivo do adversário é simplesmente destruir a família. E ele usa os seus tentáculos, as suas forças, as suas armas, estão aí. E os inimigos da família, nós podemos classificar aqui como sendo os amalequitas. Quem são os amalequitas nos dias de hoje? Hein? Quem são eles? Os inimigos de Deus, os inimigos da família. Mas, meus irmãos, o texto vai dizer que Davi se refugia, ele consegue um emprego de segurança do rei Aquis, está garantido. Emprego, segurança. E outra coisa que Davi conseguiu, que toda a família quer, é o sonho de consumo de uma família, um lugar para morar. E aí ele oferece qual a cidade? Ziclag. Pois não, meu empregado, né? Eu ofereço a você Ziclag.
Davi passou 1 ano e 4 meses, estabilizado, seguro. Percebam, louvado seja Deus, no capítulo 29 que eu falei, foi? No capítulo 27, quer dizer, quando Davi vai até o rei Aquis, versículo 4, Saul, o perseguidor, o próprio sogro que persegue o genro, sabia que Davi tinha ido se refugiar em Ziclag, junto com os inimigos, e o que ele fez? Louvado seja Deus, não foi mais perturbar o sogro, o genro, deixou para lá. Mas agora ele está estabilizado, temporariamente, tem uma moradia certa, tem segurança, tem um emprego. Mas irmãos, que a situação é, como Deus ele dá livramento a gente. Às vezes se você perder alguma coisa da sua vida, saiba que essa perca pode ter um livramento de Deus aí, né, nesse meio, amém? Davi vai junto com seus exércitos. Eu acho interessante que há um clima de rivalidade entre Israel e os filisteus. Eles estão à guerra, eles estão no vale, eles estão prontos para a batalha. E tem os exércitos oficiais dos filisteus, estão postos. E na retaguarda está como se fosse uma força auxiliar. Davi e os seus 600, já não era mais 400, eram 600 homens. Davi e os seus 600 estavam lá na retaguarda, esperando entrar em ação contra quem? Contra o próprio sogro, contra o próprio cunhado. E os demais, se havia mais soldados ou comandantes ali, filhos de Saul que estavam na guerra. Ou seja, uma rivalidade entre famílias. Davi, com seus homens, iriam tocar a guerra contra o próprio sogro e o seu filho, cunhado dele. Mas Deus foi tão gracioso para com Davi, que embora ele não tivesse bem afinado, bem alinhado com o Senhor, os 4 príncipes dos filisteus olharam para Davi e disseram: ei rapaz, Aquis, esse rapaz aqui contou toda a história dele, não tem condições não. De repente esse homem aí se levanta contra nós na guerra. Irmãos, foi dispensado. Coisa triste, né? Quando a gente vai para o trabalho, chega lá o rapaz, passa lá no Recursos Humanos, RH. Rapaz, tristeza para o pai, né? Recursos Humanos, foi dispensado. Davi caminhou 3 dias ali, amargurado com essa dispensa. E quando você sai de uma viagem, você quer chegar em casa para fazer o quê? Descansar, tranquilizar a sua cabeça, não é verdade? Glória a Deus. E esperando em Deus que em casa as mulheres estejam em paz para dar palavras. Não vai dar certo. A porta se fechou, mas vai dar certo. Rever os filhos, né? Rever a esposa, os filhos e tudo mais. Irmão, para a surpresa de Davi, quando ele chega em Ziclag, você sabe o que aconteceu? Toda a instabilidade começa a cair por terra. É importante a estabilidade. É importante a nossa moradia. É importante a convivência salutar com a esposa, filhos. Isso é muito bom. Glória a Deus. Mas eis que os inimigos de Deus, ou os inimigos de Israel, e eu posso dizer, os inimigos da família, vieram atacar aquela cidade. Depois de 3 dias de viagem, quando Davi chega em Ziclag, vem comigo para o capítulo 30. Louvado seja Deus. Quando ele chega na cidade, o que acontece? Os amalequitas tocaram fogo na cidade. Misericórdia, irmãos. O que mais? Levaram presas as mulheres da cidade. O que mais? E os filhos a reboque também. Irmãos, pense numa situação delicada. Aqui nós vamos ver como é que esses homens vão reagir a uma situação dessa. Quando os amalequitas eles são perigosos, viu? Vocês lembram quem são os amalequitas, né? Vamos só fazer aqui uma como é que eu posso dizer assim, uma retrospectiva genealógica de Amaleque. Quem é Amaleque? Lembram de Esaú? Amaleque é neto de Esaú, ou seja, parente ali e próximo. Amaleque
representa aqueles inimigos que eles se aproveitam as fragilidades dos grupos sociais. É no momento de fragilidade. Veja, a fragilidade. Quando os homens não estavam presentes, eles atacaram as mulheres, atacaram os jovens, atacaram as crianças, eles levaram cativos todos eles, e tocaram fogo nas tendas, e levaram os animais, levaram todo o patrimônio. E Davi, quando chega com os seus 600 homens, ficaram arrasados diante daquela situação. E agora, como restaurar? Como buscar a família de volta? Como buscar os filhos de volta? Eu quero dizer para vocês que num ambiente desse, numa situação dessa, somente Deus é que pode restaurar. Glória a Deus. Somente Deus é que pode fazer a mudança. Eu, lendo o capítulo 25 de Deuteronômio, se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo, e ler o versículo 17 de 25 de Deuteronômio, quando Deus registra nesse fato histórico, assim que Israel sai do Egito, né? Interessante, olha aí, como os inimigos são, eles atacam não os fortes, eles atacam os fracos, os cansados, os afadigados. Lembra-te do que fez Amaleque. Estou lendo 17. No caminho, quando saía do Egito, como ele saiu ao encontro no caminho, e te derribou em qual local? Lá na retaguarda. Todos os fracos que iam após ti, quando tu estava cansado e afadigado, e ele não temeu a Deus. Amaleque se aproveita da fragilidade das pessoas para ele atacar. Amaleque hoje, claro que aqui é uma comunidade, um exército que vivia disso, mas hoje existem os amaleques, a atualidade, que querem destruir as famílias. Que Deus nos dê graça para nos livrar dele. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como se dá essa restauração nesse texto que eu li? 1 Samuel capítulo 30. Quando a cidade foi tocado fogo, destruíram, levaram os cativos, as mulheres, os filhos. Davi com os seus 600 homens estão atribulados. Eles chegam e a situação é de chorar mesmo. O que os homens fazem? No versículo 4. Versículo 4. Os homens começam a chorar. Choram pelas suas famílias. Choram porque eles pensavam que estava tudo morto, né? Como é que eles iam voltar de novo? Mas é nesse momento de choro, eu quero dizer para os irmãos que a restauração da família, ela começa com quem? Como começa a restauração de uma família que está sobre o poder do inimigo, sobre a influência dos amaleques da atualidade? Glória a Deus. Interessante é que no momento em que os próprios homens estavam ao ponto de perderam a fé, perder a esperança, perder a comunhão com Deus, perder a confiança no que Deus podia fazer, aí eles querem perder até o líder deles, querem arremetar contra Davi, tirar a vida de Davi. E aí tem um versículo que eu queria que você lesse, para a gente copiar bem direitinho, lá no finalzinho do versículo 6, pegaram aí? Davi, todavia, vamos lá, leia após mim. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Você vai se esforçar no Senhor. O que quer dizer isso? Esforçar-se no Senhor, seu Deus. Ali Davi foi um encontro que ele precisava de ter com o seu Deus. Ele precisava voltar para o seu Deus. Ele precisava ter esse encontro de renovação íntima com Deus. Glória a Deus. Não existe cristianismo sem essa renovação, meus irmãos. Não existe famílias fortes se não houver uma continuidade, uma renovação espiritual com Deus. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto da mensagem, que ele vai começar o processo da restauração. Uma outra coisa que nós precisamos entender para que haja restauração em nossa casa.
essa busca de conselho divino. Amém? Quem está aqui nessa noite, amém? É com conselhos que se vão à guerra. Não se combate, não se vai à guerra sem os conselhos de Deus. Essa guerra que eu estou tratando aqui é uma guerra física. Mas qual é a guerra que nós enfrentamos? Uma guerra contra o mal. Um mal invisível. Um mal espiritual. Então vem comigo. Davi busca conselhos, no versículo 7, de Abiatar, o sacerdote. Ele pede uma direção ao sacerdote. Veja, até então Davi não estava com essa mesma intimidade, com essa mesma disposição, mas agora ele se renovou no Senhor, glória a Deus. Muitas vezes o crente em Jesus, ele passa alguns momentos da vida dele meio apático, né? Sem graça. Ele vem para o culto no automático. Ele vai porque tem que ir mesmo, mas não está com aquela motivação, não está com aquele ânimo. Ele está desanimado, ele está passando por uma fase de desânimo na vida dele. Glória a Deus. E você não pode desanimar, meu irmão. Você não pode chutar o pau da barraca. Você tem que perseverar até o fim. Você não pode recuar. Você não pode retroceder. Você não pode sair da batalha. Amém? Porque se você recuar, há uma missão a cumprir. E nós não podemos desistir da missão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quem deseja ser aconselhado pelo Senhor nessa noite? Glória a Deus. O Senhor está aqui para dar bons conselhos. Ele tem conselho para cada um de nós. Ele tem conselho para os pais. Ele tem conselho para as mulheres. Ele tem conselho para os jovens. Ele tem conselho para as crianças. Ele tem conselho para a igreja. Ele quer aconselhar nós. Faça aí, Abiatar, o que tem que ser feito. E a resposta ao conselho de Abiatar era: Deus diz: vá para a guerra, persegue, vá buscar a restauração da sua família, vá buscar a libertação dos seus, não desanime, siga em frente. Não é tempo de ficar lamuriando a sua sorte, não é tempo de murmuração, não é tempo de você se lamentar, é tempo de levantar e agir, amém? Tem que levantar e agir, glória a Deus. Muito bem. E dado a restauração, ela começa, eu até preguei isso aí, tem uma palavra aqui no ciclo de oração, né? A gente quer mudar a cidade, a gente quer mudar o bairro, a gente quer mudar a comunidade, a gente quer mudar a igreja, mas aonde é que começa a mudança? O irmão respondeu: em casa. Mas a mudança de casa, a mudança que eu exijo de alguém, eu tenho que começar em mim. Tem misericórdia, não? Às vezes a gente exige dos outros que nós não somos. Isso é uma verdade que nós temos que atentar. Glória a Deus. A mudança começou no coração de Davi. Ele compartilha, pede o conselho para os seus 600 homens. Eles estão cansados, mas eles vão continuar. Quantas vezes nós estamos cansados e a gente quer parar? Mas mesmo cansado, glória a Deus, vá para a palavra do Senhor e diz: até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não recuarão, irmão. Tem que continuar. Esse é o segredo que nós precisamos para restaurar a nós mesmos e a nossa família. Meus irmãos, em dado momento Davi está sem direção a tomar. Eu até preguei essa mensagem aqui no Alto da Paz, sobre a restauração do soldado ferido. Porque o soldado ferido é alguém que já foi dos filisteus, que já foi dos inimigos, mas simplesmente ele foi abandonado à sorte no meio do caminho. E Davi faz uma coisa interessante. O que Paulo escreve aos Romanos, como é que Paulo diz lá? Dar de comer, dar de beber para quem? Para os amigos? Para os familiares? Para alguém conhecido, íntimo? Para os teus inimigos.
Jesus disse: amarás só aqueles que te amam. É verdade? Pegou pesado. Ame os seus próprios amigos e os seus... E tem os inimigos dentro da família. Jesus disse que os inimigos estão dentro do próprio lar, né? Aqui nós temos uma inimizade entre sogro e genro, mas uma amizade entre o Davi e o seu cunhado. Então, mas o que eu estou falando de inimizade aqui é porque o soldado foi abandonado pelo filisteu. Davi alimenta ele, presta os primeiros socorros. Ele estava sem comer nada, ferido, abandonado. Davi recupera ele. E ele confessa: eu e a minha turma toquemos fogo na cidade. Se fosse a gente, humanamente falando, o que a gente reagiria? É assim que você fez com a minha família, né? Ia matar, né? É uma retaliação. Mas os que foram renovados em Deus, eles não agem conforme a natureza adâmica carnal, eles agem conforme a vontade de Deus, porque a renovação começa no coração, e a renovação libera perdão até para os inimigos. Deus tenha misericórdia de nós. Para nós liberar perdão até para os inimigos não é fácil. É preciso ter, como disse o irmão, dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar, um coração disposto a continuar, a não desistir da jornada com Deus. Meus amados irmãos, a restauração, ela começa quando você demonstra benignidade, misericórdia para aqueles que precisam. No caso aqui, o soldado que foi abandonado. E agora, nesse momento, Davi ouve da parte daquele soldado quem eram os inimigos que haviam derrubado a família de Davi e os seus companheiros. Quem eram os inimigos? O texto vai dizer que ele vai responder: foram os amalequitas, que eram as tribos que invadiam, tomavam as casas, saqueavam, né, aproveitavam da fragilidade. Então Davi reconhece os seus inimigos. Então nós vamos agora definir quem são os inimigos. Já são. E eu até lembrei que o soldado restaurado, ele começa agora a trabalhar para o exército do bem, o exército amigo. Então, quando você consegue tirar alguém das trevas, tirar alguém de uma situação de perdição, ele começa a contribuir, ele começa a servir o exército de Deus, ele começa a trabalhar em favor da obra do Senhor, ele sai das trevas, ele sai do exército inimigo, ele começa a ser agora atuante na obra do Senhor. É preciso restaurar essa atuação. Há muitas pessoas mortas, há muitas pessoas cansadas, há muitas pessoas paralisadas. Note, Diácono Miqueias, quantos homens de guerra estavam com Davi? Quantos homens? Mas 200 dele ficaram cansados. Eu sei que tem algum momento que a gente se cansa. Então, vocês estão cansados, então? Pois fiquem na bagagem. Reparem a bagagem aí. Fique pelo menos na bagagem. Faça pelo menos alguma coisa. Fique orando aí, irmão. Fique na oração, orando aí pelos que vão para a guerra. Glória a Deus. Mas tem gente que não quer ir para a guerra, que não quer mais orar, que não quer fazer mais nada. O desânimo tomou conta do nosso coração. É preciso restauração. Dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Dai-me força nessa noite para continuar. Acrescenta a minha fé. Renova a esperança em Deus. Glória a Deus. Porque os momentos são difíceis, mas com Deus saltaremos as muralhas. Amém? Louvado seja Deus. Os amalequitas de hoje, misericórdia. Mas enfim, Davi consegue chegar ao arraial. E uma coisa que me chama a atenção aqui também, no capítulo 30, versículo 15, Davi disse: poderia descendo guiar-me a essa tropa? Falou para o homem, né? E ele disse: por Deus
se você me jurar que não me matará, né? Porque ele ficou com medo de morrer aqui, né? Desafiar ali o próprio exército do outro, né? E descendo te guiarei essa tropa. E desceu, guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, todo comendo, bebendo, e o que mais? Dançando, por estar se comemorando. Os inimigos aqui, ó, com aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Aí Davi entrou na guerra com os seus 400 ferius, desde o crepúsculo até a tarde, o dia todo. Só 400 jovens, montados sobre camelos que fugiram. E assim Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequites, também as suas mulheres, livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo de tudo quanto lhes tinha tomado. Vamos finalizar no 19, essa frase no final: tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer, porque ele não desistiu, porque ele renovou as forças, porque ele pediu conselho para a guerra, porque ele fez o bem até para os inimigos, porque ele foi guiado, porque ele reconheceu os inimigos. Os nossos inimigos, às vezes tem uns inimigos que a gente pensa que são nossos, mas não são nossos inimigos. O marido é inimigo da mulher e vice-versa? Não pode, eles são parceiros do mesmo time. Como é que eles estão se... Os irmãos são inimigos do outro irmão? Mas tem as invejas entre eles, né? O sogro é inimigo do genro? Misericórdia. Viver em paz, né? Se alguém está se dando bem, que Deus abençoe, glória a Deus. Mas os inimigos são reconhecidos. E quando os inimigos são reconhecidos, isso aqui é importante, a gente não vai atirar pedra sobre pessoa errada. Os inimigos são os amalequitas. Quem são os inimigos da família na atualidade? São diversos, irmãos. A gente percebe aí, né, há uma orquestração mundial, orquestração mundial, em favor de algumas pautas para desfigurar a família tradicional. Que pautas são essas? Os amalequitas de hoje ainda estão atuando para destruir as famílias. Uma das suas armas preferidas é o divórcio. Ele ainda usa essa arma hoje. Uma outra arma que está sendo impregnada nas escolas, faculdades, nos filmes, até nos filmes, você vê que até nos filmes eles pagam é como se fosse o tributo ideológico. Tem que ter um artista lá com aqueles caracteres, ou com aquelas caracteres, como se fosse o tributo ideológico que tem que ser pago para que aquele filme possa não ter nenhum constrangimento. Tem que sair com essa pauta, ideologia de gênero. Uma outra arma que tem sido utilizada é aquilo que em alguns países já tem, é a prática da questão do aborto, né? São os inimigos da família. Mas o uso de drogas entorpecentes, como eu falei inicialmente, quando as famílias são destruídas, quando seus membros vão para esse mundo da criminalidade, é terrível. Além disso, nós podemos observar a questão, né, da liberação, né, como eu falei, das drogas, e a questão mesmo do adultério. É outra arma muito usada na atualidade. Os amalequitas, eles têm essa comparação, né? São pontos frágeis do povo de Deus, pontos frágeis da humanidade, né? Estão usando pontos frágeis como a moeda para atacar essas pessoas, para destruir as famílias. Então a gente, glória a Deus, como cristão, como sal e luz da terra, luz do mundo, nós temos essa missão de continuar combatendo, não fisicamente, mas no lado espiritual, né? Através do aconselhamento, através
dessa vivência do amor de Deus dentro do lar. Glória a Deus. Outra coisa que eu acho interessante também tem sido uma, né? Até eu lembro de Jacó, melhor dizendo, de Davi, José, né? José, quando se reuniu com os irmãos dele, né? Se reconciliou, abraçou, perdoou. Aí ele disse uma coisa: vocês podem ir pelo caminho. Aí tem uma frase lá, ele diz assim: não discutais pelo caminho. Não fique discutindo pelo caminho. O fulano de tal ganhou mais do que o meu. Foi verdade, então ele fez isso. Ele botou mais uma porção para Benjamim do que para os demais. Ele disse: não discutais pelo caminho. Glória a Deus. Então, ao longo da vida, irmãos, os amalequitas, Deus permitiu que o próprio Saul lutasse contra eles. Josué lutou contra eles. E há uma guerra contínua contra os amalequitas. Não que sejam os amalequitas físicos, aquela nação, mas os amalequitas da atualidade. Eles estão ainda atuando nos pontos frágeis da nossa vida. E nós precisamos, glória a Deus, perseverar em Deus. A verdade é essa. Então Davi conseguiu de volta o que ele havia perdido. Ele conseguiu de volta a sua família. São bem-aventurados os servos de Deus, as famílias que de comum acordo estão servindo ao Senhor, né? E a nossa convivência familiar, essa questão é muito importante nos dias atuais. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem do Senhor para cada um de nós nessa noite, para a gente reconhecer os inimigos, para a gente vigiar sobre eles, para a gente não deixar que a nossa casa seja invadida. A gente sabe que hoje é difícil, né? Tem muitas formas, muitos artifícios dos inimigos de Deus contra o servo de Deus. A pessoa está lá bem tranquila, mas ele ataca com questões, né? Entretendo aquela pessoa com algumas, né? Viciando aquela pessoa em algumas práticas. E somente o Senhor pode trazer a restauração. Amém? A restauração do soldado ferido. Glória a Deus. Se durante a batalha você foi ferido, às vezes você é ferido, irmão. Tem uma flechazinha. Eu lembro daquele profeta, né? O profeta enfrentou quantos homens lá no monte? 850 homens, não foi assim? Elias? Não foi? Enfrentou um bocado de gente. Como era total 850. Aí veio uma palavra para eles, não, palavra certeira. O profeta era um homem virtuoso, né? Um homem que se preservou da prostituição, enquanto que os profetas de Baal se rendiam a Jezabel. Jezabel patrocinava, né? O profeta não se vendeu, o profeta permaneceu firme, mas em dado momento da batalha, sabe o que atingiu o profeta? Acertou a mente dele, o desânimo. Aí o profeta só falava em fugir. O profeta só ficava reclamando da vida. O profeta se enclausurou dentro de uma caverna. O profeta pediu para Deus morrer. Meus irmãos, se Elias, que tocou, orou e o fogo desceu, e Tiago diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, ele tinha suas fragilidades. Quem aqui não tem as suas fragilidades? É preciso a gente olhar para essas fragilidades e pedir ao Deus forte, o Senhor: Senhor, restaura-me novamente, dá-me força nessa caminhada. Então que o Deus Todo-Poderoso abençoe as famílias, né? Nós vamos fazer uma oração final nessa noite, por todas as famílias. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E eu quero perguntar nessa noite se há entre nós alguém que deseja se reconciliar com Cristo. Irmão, eu fui ferido, eu falhei com Deus, eu fiz isso, aquilo, mas hoje eu quero me reconciliar com Deus. Estou aqui para me reconciliar com Jesus. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui pedir nessa noite, porque o Senhor tem o pão para você se alimentar espiritualmente. O Senhor tem o sustento da sua alma. O Senhor tem o poder para arrancar toda seta maligna que tem atingido o seu coração. O Senhor está aqui para restaurar a sua alma. O Senhor está aqui para fortalecer as famílias nessa noite. Se você está desanimado com o trabalho do Senhor, se você não tem mais força nem em Deus, o Senhor pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos nessa noite. Ele está aqui para restaurar ao cansado, ao abatido, aqueles que procuram refúgio. O Senhor está aqui para
trazer novamente força ao seu coração. Quem precisa ainda mais de renovação? Quero convidar aqui o diácono Gilmar para fazer uma oração. Você pega o microfone aí, Gilmar. Acerte, faça uma oração em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor da glória, estamos, Deus, aqui em Tua presença, agradecendo a Ti pelas Tuas bênçãos e misericórdias, Pai. Ó Senhor, vem ser com cada um dos Teus servos que vieram aqui entregar a sua adoração, o seu louvor a Ti, Deus. Restaura aqueles que estão abatidos, Pai, aqueles que estão, Senhor, desanimados. Dá um novo ânimo, dá novas forças, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa esperança, que a nossa confiança, que o nosso socorro venha sempre depender de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos olhar para o homem, não olhar para o próximo, Senhor, mas sempre olhando para o alto, que é onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e sempre estará conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura o Teu servo, a Tua serva nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que passam por problemas e dificuldades, Pai, aqueles que não conseguem se fortalecer, ó Deus, ó Senhor, aqueles que ainda têm algo do mundo os atraindo, Senhor, para longe de Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, vem quebrar esta barreira, Senhor da glória. Vem dar força, vem dar ânimo para que o Teu servo venha se despertar e saber que nós devemos estar em santidade contigo a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos prepara para a Tua vinda, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja amada, Pai. Ó Senhor, aquele familiar que ainda não Te aceitou, que ainda não confessou ao Teu nome, Pai, salva em nome do Senhor Jesus Cristo aqueles que se encontram afastados da Tua presença, traz de volta para a Tua casa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, é que assim nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. E amém. Quem vai louvar? Pode sentar, irmãos, a irmã vai louvar a Deus. Paz do Senhor, irmãos.